Graças e paz, meus irmãos. Hoje, em nosso estudo, vamos ver e falar da beleza do Salmo 146. Mas eu gostaria de começar chamando a sua atenção para um detalhe que faz toda a diferença em nossas vidas. A maneira como a igreja tem cultuado a Deus, ou melhor dizendo, como estamos lidando com o louvor. Você já se imaginou estar em uma igreja que não possui em seu louvor um ritmo adequado, uma boa afinação, ou sequer um instrumento musical? Talvez para você isso seria uma afronta, de tal forma que você sequer ficaria nessa igreja. Mas em contrapartida, imagina você entrando numa bela igreja, onde os grandes músicos estão em harmonia perfeita, ritmos e instrumentos bem afinados. Eu tenho certeza que talvez essa, para muitos, isso seja uma boa igreja, que o levaria a frequentar e para muitos na hora do louvor até chorar. Eu não digo que chorar durante a música seja errado, mas infelizmente hoje os templos das igrejas estão transformando em grandes teatros religiosos. E os cultos são cada vez mais parecidos com grandes shows de entretenimento. O autor deste salmo sabia que Deus não é apenas uma parte da vida, mas a própria essência da vida. O salmista nos ensina que o louvor a Deus supre muito mais que uma igreja afinada com todos os seus instrumentos, mas compreender a verdadeira essência do que é louvor e louvar a Deus de tal forma que a primeira igreja, sem instrumentos e mal afinada, não diferencia em nada para Deus quando está conectada na videira verdadeira. Os 5 últimos salmos, os salmos 146, 147, 48, 149 e 150, são salmos de aleluia, que voltam a nossa atenção para o verdadeiro louvor ao Senhor. O Salmo 146 começa com o voto de louvor a Deus por toda a vida. O salmo seguinte diz que é bom e amável louvar o Senhor. E o Salmo 148 lembra que, ao louvar a Deus, conectamos a toda a criação, pois os céus e a terra o louvam. No Salmo 149, o povo de Deus é admoestado a adorar com alegria, e o último salmo diz por onde e como todo ser que respira deve louvar o Senhor. Esses 5 salmos são um curso rápido de adoração. Por isso, vamos conhecer o Salmo 146 hoje e poder desfrutar um pouco da beleza e da parte dessa adoração e louvor a Deus. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 146. A palavra de Deus diz: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se aos seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Logo no início do Salmo, no versículo 1, o salmista mostra que precisamos viver para Deus e louvá-lo como Criador e Consumador da nossa vida. Ele me dá a vida e a respiração, sendo essa a dádiva dada por Ele para adorá-lo. Mas quando a recebemos e ignoramos o doador, isso se torna a essência da idolatria em nosso coração. O salmista promete louvar a Deus todos os dias da sua vida. E sem dúvida, meu irmão, essa é uma forma sábia de se preparar para louvá-lo por toda a eternidade.
ter uma vida de louvor e superar as críticas e queixas e deixar de competir com os outros e de nos comparar com eles e ser grato em tudo e por tudo aquilo que nós devemos crer. De fato, que Deus está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Isso é viver e louvar a Deus que você aprendeu. A segunda coisa que o Salmo nos ensina nos versos 3 a 6, que nós vamos aprender hoje é que viver é crer em Deus. A maioria das pessoas confiam nos homens em vez de crer no Senhor e de se colocar a serviço de Deus para realizar a sua vontade. Você sabia que Deus pode fazer por nós e por meio de nós aquilo que ninguém mais é capaz de realizar? Estes versículos indicam que uma das preocupações do salmista era que os líderes de Israel não fizessem aliança com os ímpios, mas que buscasse antes a ajuda de Deus. Por isso que quando eles confiaram na sabedoria e na força humana, puderam aprender que depender daquilo que não pode durar, um dia aquilo vai morrer. E as ideias brilhantes de um líder são substituídas pelas ideias não brilhantes de outro líder. Muitos cristãos se perguntam se Deus está disposto a ajudar pessoas fracas e imperfeitas como nós. Ele é Deus de Jacó, como está aí no versículo 5. Se você não sabia, Jacó ele estava muito aquém da perfeição e, no entanto, Deus honrou a sua fé e o ajudou nos momentos de necessidade. Jacó creu nas promessas de Deus, pois sua esperança estava no Senhor. Porém, em várias ocasiões, dependeu das próprias manobras para poder tentar livrar das dificuldades. Você sabia que somos assim também em alguns momentos? Tem hora, né? No verso 6, Israel o reconheceu como Deus da aliança. Nós, cristãos, o reconhecemos como Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu início a uma nova aliança entregando a sua vida na cruz. Dessa forma, podemos crer que Deus cumpre a sua palavra. E terceiro, que você vai aprender hoje é que viver é ver o amor de Deus manifesto na cruz e você também poder repetir isso. Meus irmãos, do verso 7 ao 9, há uma lista de ministérios que Deus, em sua graça, exerce com as pessoas necessitadas de forma a demonstrar o seu amor. No versículo 8, ele diz, o Senhor ama, ou seja, ele ama a sua igreja, o mundo perdido, o seu povo, sendo a maior prova desse amor a sua cruz. Nas palavras de Paulo, ele amou a si mesmo e se entregou por mim, lá em Gálatas 2:20. Jesus revelou o amor de Deus, ajudando pessoas famintas, doentes, aleijadas, cegos, encurvados e todos que de algum modo se encontravam desesperados. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E se verdadeiramente amamos a Deus, também amaremos aqueles a quem Deus precisa ajudar e faremos todo o possível para socorrê-los. Talvez não sejamos capazes de realizar milagres para curar os aflitos, mas podemos ajudá-los de outras formas. Bem, hoje você aprendeu através do estudo do Salmo 146 que, primeiro, precisamos viver e louvar a Deus. Segundo, viver é crer em Deus. E terceiro, viver é ver o amor de Deus manifesto na cruz e também repetir. Agora você não precisa esperar pela vinda do reino para começar a reinar com Cristo. A graça de Deus está reinando de tal forma que somos capazes de reinar com Cristo em nossos dias. Paulo diz lá em Romanos 5:21, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinará pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, podemos viver louvando a Deus, crendo em Deus e amando a Deus, e desse modo glorificando o nome de Deus. Que Deus te abençoe nesse estudo, que a palavra de Deus possa ir de encontro ao seu coração. Eu queria orar com você e por você neste momento. Deus, obrigado por hoje, obrigado por mais essa escola bíblica dominical.
Obrigado pela beleza desse salmo, de como adorar e louvar o Senhor de uma maneira que agrade verdadeiramente o Senhor, através do estudo do Salmo 146. Que possamos colocar isso em nossas vidas, em nosso coração, e um hábito diário, por onde quer que nós passamos, ó Deus. Que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração está em agradar o Senhor, compreender a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a alcançar isso, nos ajuda a viver isso a cada dia na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Oramos, clamamos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.